é a seguinte, abre aspas, acredito em um esgotamento geral das candidaturas populistas do tipo Lula, Ciro ou Bolsonaro. Aproveitando que o Ciro está aqui, eu gostaria que o senhor esclarecesse quais as características da candidatura do Ciro que você considera populista. Obrigado. Que situação. Eu acompanho a política desde os 13 anos. Em 94, quando assistia a televisão e acompanhava a política na televisão, o Ciro era do PSDB, eu dizia assim, esse sujeito aí, eu voto nele porque ele quiser. Ele é espetacular, ele fala bem, ele é destemido, é nordestino e tal. Só que de lá para cá, o Ciro mudou. O Ciro não é mais aquele homem que eu imaginava que ele era quando eu via. Assim. Ele passou a ter algumas ações e comportamentos e posicionamentos que me decepcionaram do ponto de vista político, mas mais do que isso, eu acho que ele se destemperou, vamos dizer assim, em algumas situações. E eu acho que hoje ele é um homem, embora muito inteligente, muito interessante e simpático, inclusive, ele é um homem que tem uma pretensão, assim, eu temo, se o Brasil for governado pelo Ciro, eu acho que ele pode trazer o Brasil de volta para a inflação, por exemplo. Eu acho que ele não vai ter aquela coragem, me permite-se a palavra correta, de reduzir uma série de privilégios, de reduzir uma série de estruturas do Estado que a gente tem que atacar. Porque eu acho que ele vai tentar compor, como fizeram vários outros homens públicos durante os últimos anos, compor com as forças políticas que são essas que o Zé Eduardo escreve, que eu acho que não dá mais para fazer. Ele disse que não vai ter PMDB no governo dele, mas vai ter que compor com grupos muito atrasados, que não vão deixá-lo avançar nas transformações radicais que o Brasil tem que passar. Mesmo porque, nem vou me prender muito a PDT aqui, porque não é o caso, acho que o PDT não tem nenhuma importância do ponto de vista partidário, mas a visão de Brasil assistencialista, acho que faz um pouco da percepção de mundo do Ciro. Então, nesse sentido é que eu fiz referência a populismo, não é um populismo aquele mais bruto, barato, que foi feito pelos antecessores do Temer, mas é um populismo de manutenção de um Estado que não entrega em função das forças políticas mais atrasadas, que eu tenho dificuldade de ver o Ciro conseguir combater. Eu queria, até porque não sou do mesmo partido do Ciro e talvez não vá votar nele no turno que o meu partido terá um candidato, eu quero fazer a defesa do Ciro. Bom, nunca se sabe, né? Primeiro lugar, uma observação importante. Acho que o PDT ele tem importância, sim, histórica. Leonel Brizola tem uma importância histórica no Brasil. Então, portanto, eu não posso descartar isso como se não tivesse existido na história, não existisse o PDT. Em segundo lugar, o Ciro Gomes, eu tive a honra de ser deputado com ele, tá certo? E não raras vezes nós divergimos, tá certo? Mas eu acredito que é uma pessoa que tem uma visão de Estado, tem uma percepção da economia brasileira, tem uma firmeza de posições que, evidentemente, o credencia a disputar a presidência da República sem a pecha de populista. Ou seja, que o credencia a disputar a presidência da República de uma forma honesta, que nós podemos divergir, mas é um grande brasileiro que, acredito eu, nas vezes que foi chamado a intervir como ministro e como deputado, honrou os seus respectivos mandatos e as suas funções. Então, portanto, eu tenho inúmeras divergências com o Ciro, mas acho que ele é uma pessoa extremamente gabaritada para exercer o papel que ele se destina a exercer nesse momento, que é candidato a presidente da República. Zé Eduardo, você é uma pessoa, um homem de bem, e é um homem que defende as coisas que defendeu, acho que por lealdade. A Dilma, mesmo. Por exemplo, a Dilma. Eu acho muito difícil acreditar que o governo da Dilma fosse viável, mas você, por lealdade, eu acreditava que não havia defendeu. Crime de responsabilidade e achava que ele devia continuar no governo. Mas agora, eu acho que existe uma simpatia aqui, porque o PT, como não tem nenhuma chance em 2018, precisa trazer para cá o apoio para o Ciro. Eu acho legítimo que seja assim, mas o fato é que eu acho que todo mundo tem chance, até o novo, não desqualifica adversários. Você tem chance também. O que eu quero dizer é o seguinte, o PT vai ter seu candidato e acho que nós vamos ganhar a eleição com o Lula. Tá? Agora,
É a minha opinião, me permitam ter. Claro, afinal é uma democracia. Agora, eu sinto o Ciro como um homem apto a disputar a presidência da República, e, por favor, não estou pedindo votos ao Ciro. O Ciro tem sido muito crítico ao PT. E eu até acho que ele faz análise equivocada nesse ponto, mas eu o respeito. Eu acho que o respeito na política, a não desqualificação do adversário, é uma coisa que nós temos que começar a conviver no Brasil para que nós queremos crescer. Eu acho fundamental isso. Só uma reflexão rápida aqui. Eu não me sinto desqualificado por ser posto num hall de populistas por uma opinião que eu completamente, se fosse assim, ladrão, corrupto, não sei o que, eu ia me ofender. Mas populista é um juízo muito subjetivo e tal. Entretanto, eu gosto dos números, porque mesmo que a gente espanque, eles não mentem jamais. Por exemplo, eu fui prefeito da 5ª maior cidade do Brasil, governador do 8º estado brasileiro e ministro da Fazenda da República. Eu não tenho um único dia de déficit. Olha o que é que eu vou dizer agora. Nenhum político brasileiro tem isto. Nenhum sequer. Só eu. Um dia sequer de déficit público. Vou ter agora quando eu assumi em 19, porque a coisa vem arruinada completamente, mas o que me antecede é isto aqui. Sobre inflação, eu fui ministro da Fazenda, peguei a inflação com 3%, é muito fácil visualizar. A inflação de agosto de 1994 foi 3% no mês. O Plano Real estava fazendo água por todos os furos e exatamente que mataram lá atrás o cruzado. E eu entreguei com 0 a inflação. Não sei de onde é que vem a sua convicção inflacionista e populista. Agora, fui receber no plenário das Nações, ele que começou, fui receber no plenário das Nações Unidas o Prêmio Mundial de Combate à Mortalidade Infantil. 77 das 100 melhores escolas públicas de ensino básico no Brasil estão no Ceará, não são em São Paulo. 77 das 100 melhores escolas pelo IDEB do governo federal estão no Ceará. Então, assim, se você ainda tiver em dúvida, depois dá uma olhada de novo, quem sabe não recupera esse voto.